Hoje leremos o livro de 2 Pedro. Pega aí esse livro sagrado, maravilhoso, que contenha a voz de Deus, a mente do Senhor. E vamos ler esse livro, ver o que o Senhor tem para nós. Porque através dele, o Senhor fala conosco. Bom dia, Gé. Ontem lemos 1 Pedro. E hoje daremos continuidade à leitura da Bíblia, lendo a carta geral de 2 Pedro. Pega aí sua Bíblia. Salvadene, bom dia. Amém, Salvadene. Amém. Que Ele abençoe todos nós. Nos traga revelação, nos dê sabedoria. Então vamos orar. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia com vida, com saúde, Pai, com o desejo e com a sede, com a fome de aprender mais da Tua palavra, Pai, de ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Pai, por meio da carta de 2 Pedro. Fala conosco. O Espírito Santo de Deus esteja conosco, guiando cada palavra, Pai, trazendo para nós a revelação que precisamos. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Eu tenho certeza que o inimigo ele fica com raiva quando ele vê a gente se levantando cedo, pegando essa espada, que ele tem medo dessa espada poderosa. Ele fala, nossa, mais uma, mais duas, mais três, olha a quantidade. Bom dia, Maria Marques. De pessoas lendo essa palavra, que ele não gosta. Mas nós estamos firmes, não vamos parar. Em nome de Jesus, vamos ler. 2 Pedro. 2 Pedro tem 3 capítulos, 61 versículos. O autor é Pedro. Foi escrita 65 a 67 anos depois de Cristo. Pedro 2 é uma carta que adverte os crentes sobre os falsos mestres e exorta-os a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. O livro destaca a autoridade das Escrituras, a realidade do juízo final e a promessa da nova criação. Então, é um livro muito interessante, como todos os outros, né, da Bíblia. Cada um tem um ensinamento. E a carta de 2 Pedro tem também. E nós estamos aqui para a gente ler. Então, vamos lá. Ontem lemos primeiro, né, Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E esse aqui é tão apóstolo também. Que essa graça e que essa paz seja multiplicada em nosso meio. Certeza do nosso chamado e da nossa eleição. Versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Corrupções causadas pelos maus desejos. Versículo 5. Por essa razão, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui pede uma segunda leitura, mais cautela, para a gente assimilar bem o que ele deseja que a gente pratique. Vou ler o versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento vindo de Jesus. Dessa maneira, ele nos deu as suas
grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Então, o Senhor, Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas. Por essa razão, empenham-se para acrescentar. Isso exige esforço nosso. Nós temos que nos empenhar nisso. Por essa razão, empenham-se para acrescentar a sua fé, para acrescentar a nossa fé, a virtude. E na virtude, acrescentar o conhecimento. E no conhecimento, acrescentar o domínio próprio. No domínio próprio, acrescentar a perseverança. A perseverança, acrescentar a piedade. E a piedade, a gente acrescentar a fraternidade. E a fraternidade, acrescentar o amor. Porque se essas qualidades existirem, de fato, né, gente, são qualidades que, se o cristão tiver essas qualidades, de fato, ela não vai se desviar. E estiverem crescendo na vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus nos dê esse entendimento, nos dê essa sabedoria, e a sede e o desejo de buscar tudo isso aqui. Se elas estiverem crescendo em nossa vida, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor Ele nos dê esse desejo de buscar, de nos empenhar, assim como Ele coloca aqui, de nos empenhar na busca, no desenvolvimento de cada qualidades que Ele colocou. Versículo 9. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha o perigo. Não vê, quem não tem essas qualidades que ele colocou aqui, só vê o que está perto, não enxerga os pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Gente, o quanto a Bíblia é rica. Eu fico, tem hora questionando. Aqui tem tudo que um cristão precisa para ser feliz aqui nessa terra, para ser próspero, para ter paz, para ter sabedoria, para ser salvo, para ser útil no reino de Deus, para perdoar, para tudo. Nos ensina até como nos portar numa mesa para uma refeição. Ensina do casamento, ensina como criar filhos, como conduzir no casamento, negócios, tudo. E a gente, muitas das vezes, a gente ignora, guarda e não pega, não lê. A veracidade das Escrituras. Versículo 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, enquanto eu estiver nesse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei este corpo em breve. Porque sei que, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então Pedro, apóstolo Pedro, teve a revelação de que estaria próximos à sua partida desse mundo. E aqui ele coloca uma questão que é interessante para nós. Tudo é interessante, né, gente? Mas eu vou voltar aqui. Ele colocou: por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na verdade. Ele colocou assim: precisamos de vez em quando relembrar disso aqui. Então, nós não temos um apóstolo Pedro falando aqui conosco, mas nós temos nossa liderança espiritual, nós temos nossa Bíblia, que nós podemos ir lá nela e ler para relembrar, porque a nossa fé, ela precisa dessas ativações, ela precisa ser motivada, ela precisa ser alimentada, porque se a gente não alimentar com a palavra do Senhor, nós seremos alimentados com as coisas do mundo que nós estamos cercados. E aí vai prevalecer qual? Vai crescer qual?
aqui a gente alimentar. A forma de que a gente alimentar mais. Se a gente alimentar mais pela palavra do Senhor, é aqui que nós vamos crescer espiritualmente. Mas se nós alimentarmos for das coisas que nos cercam, as coisas do mundo, que é agradável à nossa carne, vai crescer o desejo da nossa carne, que é o que nos afasta do Senhor. Mirce, bom dia. Tícia. Versículo 15. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Versículo 16. Vou ler novamente isso aqui, gente. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Como? Que depois que ele partir, ele sabe que nós temos o Espírito Santo conosco. Todo cristão tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz isso. Que nos traz à nossa mente tudo aquilo que a gente precisa lembrar. Versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está falando, eu não fico inventando historinha aí contada por outras pessoas. Não, fui testemunho vivo de tudo que aconteceu com Cristo aqui nessa terra. Ele está contando de algo que ele conheceu, viveu. Versículo 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Lembram da transfiguração? Pedro estava com ele. E ele está lembrando a nós aqui hoje dessa verdade, dessa grandiosidade de glória que ele presenciou. Versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção. Como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Gente, como é maravilhosa essa leitura, esse capítulo 1 de 2 Pedro. Aqui fechamos o capítulo 1. Eu vou fechar aqui, assim, para ficar mais firme, voltando bem aqui no capítulo 19, lendo esse aqui. Porque, só para a gente fixar um pouco mais ainda. Versículo 19. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo, que foi: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E aí ele coloca abaixo, versículo 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção. Prestar atenção em tudo que tem na Bíblia. Como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro. Que é isso que a palavra do Senhor é. Uma luz que levada para o meio, ali na escuridão do pecado. Com certeza, aquele grupo não vai ser mais o mesmo. Pelo menos um, vai assimilar a palavra e vai frutificar. A palavra do Senhor é luz para a escuridão e ela não deve ser escondida, de forma alguma. E não tem como ela ir para essa escuridão, ser lâmpada para clarear a vida de outras pessoas, se não for levada por nós, que temos conhecimento e acesso a ela. Não tem como. Então, é nossa missão fazer isso. Fazer com que ela saia das estantes, dos armários, das cabeceiras de cama, por aí, e vá ser luz na vida de pessoas que estão aí perdidas. E muitas das vezes estão perdidas até dentro de casa.
E nós precisamos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós lemos ontem, que Ele nos deu ontem, todos os dias, né? Nós estamos lendo isso. Que esse é o nosso propósito, que essa é a nossa missão. A partir do momento que a gente toma essa decisão de ser cristão mesmo de verdade, nós temos essa obrigação, esse dever. E é um prazer, né, para nós. É um prazer poder ser útil no reino de Deus aqui nessa terra. Poder exercer de fato aquilo que nós somos chamados. Ser vaso do Senhor, usada por Ele. Então aqui, essa passagem. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se nela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês, que é Cristo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Por que a gente precisa? Toda vez que for ler a palavra do Senhor, toda vez que for ler a Bíblia, precisamos, nem que ser caladinha ali, Senhor, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Fala comigo. Mas nunca você vai ler a palavra para entendimento seu, porque não existe, não tem como. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. É por isso que é o Espírito Santo de Deus que traz a nossa memória. É Ele que nos dá também o entendimento, a sabedoria. Amém? É a Ele que nós temos que recorrer. Capítulo 2 de 2 Pedro. Os falsos mestres e a sua destruição. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Não está falando que talvez vai surgir, não. Está falando que vai surgir. Então precisamos estar com a palavra do Senhor afiada. Com essa espada aqui, ó, afiada. Para a gente tanto atacar como também nos defender desses falsos. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados, e a sua destruição não tardará. Aqui o apóstolo Paulo está afirmando que vai acontecer. Assim como aconteceu no passado, os falsos profetas, também vai acontecer agora, os falsos mestres em nosso meio. E nós precisamos, tendo conhecimento disso aqui, dessa informação, cabe a nós agora nos preparar com a palavra, ter a palavra afiada, para a gente saber se defender. E identificar esse povo, né? Capítulo 4. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas. Se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Se ele livrou Ló, homem justo que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais. Esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa. Dia após dia, ele, pelas transgressões que via e ouvia. Se ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, ele está trazendo a memória daquele povo e a nossa também, hoje. Ele está colocando, e a gente fica atento, né? E eu vejo o seguinte, gente, que hoje nós estamos vivendo isso aqui. Hoje estamos vivendo a época
de Noé. Ele traz a mente daquelas pessoas. Se Deus ele foi capaz de fazer aquilo naquela época, trazer o dilúvio, e aquele povo todinho pereceu, os ímpios pereceram, e sobreviveu somente Noé e mais 7 da sua família. Ele também é capaz de fazer hoje, com aqueles que não obedecem o chamado do Senhor, aqueles que não obedecem, não crê na palavra do Senhor, que não aceita Jesus. Assim foi na época de Noé. E Noé anunciava, falava o que ia acontecer, porquê da arca, e aquele povo duvidou de Noé. E a porta se fechou e eles ficaram por lá de fora. E isso pode acontecer hoje também. E aí ele traz a mente também do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O povo, os ímpios, também pereceram. E foi salvo Ló e sua família, seus filhos. Então, ele também fala para nós hoje. Está aí, batendo na porta. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E depois que voltar, pronto. A oportunidade da mudança é agora, antes da vinda do Senhor. E por isso que tem a palavra, tem a Bíblia, que ela é que está fazendo esse papel. Trazendo tudo para nós, mostrando para nós o que vai acontecer. E aí cabe a cada um que ouvir, que tiver a oportunidade de ouvir a palavra, acreditar, assim como aquele povo de Noé, da época do dilúvio. Acreditaram ou não acreditaram? Era a opção para eles. E a maioria optaram por não acreditar, continuar na vida que eles estavam. Mas aconteceu. E aí ele coloca para nós hoje também que vai acontecer. Jesus vai voltar. E muitas das vezes a gente é criticado quando a gente fala isso. Quando a gente fala que essa palavra ela vai ser cumprida na íntegra, que o Senhor ele vai voltar, que vai existir a separação dos que creram, dos que obedeceram, daqueles que não, que permaneceram na vida, nos desejos da carne, nos prazeres, e virar as costas para a palavra do Senhor. E tem pessoas que duvidam e ainda criticam a gente. Mas o Senhor fala que para nós, enquanto ele não voltar, não importa se a pessoa acredita ou não acredita. Enquanto ele não voltar, enquanto esse dia não acontecer, não chegar, é papel de quem conhece a palavra, de quem acredita, continuar falando dela, até ele voltar. Não importa se o outro acredita ou não acredita. O nosso papel não é fazer ele acreditar. O nosso papel é falar dela. Fazer ele acreditar ou não, aí já é com o Espírito Santo. Insolentes e arrogantes. Capítulo é esse, gente. 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então o juízo vai chegar. Insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Versículo 11. Nem mesmo os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações blasfemas contra aqueles seres na presença do Senhor. No entanto, estes difamam o que não entendem. São como animais irracionais, guiados pelo instinto, nascidos para serem capturados e destruídos. Eles serão corrompidos pela sua própria corrupção. Quer dizer, os seus próprios atos levarão para um destino ruim. Versículo 13. Receberão a retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas que se regalam nos seus prazeres. Quando comem com vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Seduzem os instáveis em um coração exercitado na ganância. Filhos da maldição. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filhos de Beor, que amou o salário da injustiça, mas na sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. O apóstolo está falando do pecado, das coisas que acontecem hoje conosco. E somente a palavra do Senhor pode refrear essas pessoas. E muitos, quando tem o coração endurecido, nem a palavra ouve. Nem a palavra resolve. Porque já está destinado mesmo. Decidiu, não quer, pronto.
E aí ele coloca que o Senhor, ele age quando ele quer. Ele usou até uma jumenta, um animal mudo que não fala, para falar, para refrear aquele profeta, o Balaão. Então, que o Senhor, ele nos dê sabedoria, nos dê direcionamento, que ele esteja nos capacitando com a sua graça, com a sua bondade, nos dando espírito de ousadia também, para que a gente possa levar a palavra para essas pessoas, para esse grupo que nós lemos aqui, que Pedro colocou. E eles têm a oportunidade de mudança. Versículo 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos devassos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha o perigo. Por que a pessoa tem que estar firme e forte na fé, buscando a presença do Senhor? Não se afastar. Mesmo que você ache, não, eu estou firme, eu estou firme na palavra do Senhor. Não existe possibilidade de retroceder. Não existe. Mas se você se afasta, vai chegar essas pessoas aqui, ó. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos devassos da carne. Provocando os desejos da carne. O que está aflorindo mais, crescendo mais numa pessoa quando ela está afastada do Senhor? Se não é o desejo da carne. E aí essas pessoas chegam seduzindo com esse desejo da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Aí não consegue. Por isso que temos que estar nos alimentando constantemente da palavra do Senhor, na presença de pessoas, junto com pessoas que também têm essa mesma fé, que é para que a nossa fé seja fortalecida na palavra. E a gente não caia nisso aqui, não ser seduzido com essas pessoas. Porque eles não vêm dizendo, eu sou do inferno, eu vou para o inferno. Eles não vão falar isso. Eles vão falar, meu Deus, tem uma coisa maravilhosa ali, prazerosa, que você vai ver, o tempo que vai ser bom para a sua vida, essa vida monótona sua aí. E aí ele vai apresentar coisas boas, não é coisa ruim. De forma alguma. O Satanás ele não vem para nós de chifre. Ele vem de uma forma que vai nos agradar. Agradar a carne. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tem escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha o perigo das pessoas que conhecem a palavra do Senhor e voltam para o pecado. Volta para a vida que vivia antes. Ele está comparando com o cachorro que vomita e volta lá e come seu vomito. Para a porca que foi lavada, banhada, e ela volta a se enrolar na lama de novo. E assim é a vida daquele que conhece a palavra do Senhor e vira as costas para ela. O quanto é sério. Gostaria de ler uma passagem aqui. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Essa passagem que eu gostaria de voltar. Versículo 19 do capítulo 2. Que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, que a gente não deixe que as coisas do mundo nos dominem. Nada. E muitas das vezes nós deixamos até isso aqui, nos dominar. Celular. E a gente nem percebe. A gente acha que ele está falando aqui só de pecar droga, de álcool, de cigarro, de prostituição. Não, tem muitas outras coisas que nos dominam, que nos impede até de ter acesso à palavra do Senhor. Tem mulheres, estou falando de mulheres e homens, que é dominado por novela, por filmes, televisão. E não são coisas que falam da palavra do Senhor. São coisas que
levam o pensamento aí para os desejos da carne. Pecar. Nós somos escravos daquilo que nos domina. Então, o que está nos dominando? É o desejo da presença do Senhor? É a vontade de ler a palavra de Deus? É o desejo de conhecer cada vez mais? É o desejo de estar próximo a Deus? É o desejo de fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor? Porque isso deve ser aquilo que nos domina, o cristão. E não o dinheiro. Eu vou correr, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou jejuar para ganhar tanto em dinheiro, eu vou trabalhar até de madrugada porque eu preciso, eu não vou ler a palavra não, porque eu tenho que trabalhar para me ganhar tanto. Não é errado trabalhar de forma alguma. Mas esse desejo não pode nos dominar de forma alguma. O que tem que nos dominar é o desejo de estar próximo do Senhor, de conhecer a palavra dele, de levar a palavra para outras pessoas. Esse desejo tem que crescer dentro de nós. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Aqui nós fechamos o capítulo 2 e vamos para o último capítulo. Fechando já. O dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro despertar-lhes a memória para que, com uma mente íntegra, recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Fica firme na palavra, o que ele está dizendo. Releia de vez em quando, para você não esquecer. E é para nós também. Versículo 3. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Versículo 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Colocando dúvida, olha só. O que eles vão fazer, esses homens falsos, mestres? Colocar dúvida no meu coração, colocar dúvida no seu coração. Colocando, que Jesus é esse, sua vida continua do mesmo jeito. Pois deliberadamente eles se esquecem de que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo. E de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído na época do dilúvio. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Misericórdia, gente. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que houver nela ficará exposto. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Não tendo medo, gente. Tem pessoas que têm medo, tem crente que tem medo da volta do Senhor. E olha, que isso está errado. Não tem que ter medo. Tem que ter esperança, a esperança da vinda do Senhor. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras.
para a própria destruição deles. Ele ainda faz a referência a Paulo, que interessante. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que carta, hein? Aqui nós fechamos o livro de Pedro. E eu vou ler aqui esse versículo como fechamento, para que eu e você cresçamos, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para a gente fazer esse esforço de buscar tudo aquilo que Ele nos orientou aqui no começo, que a gente se esforça e colocou, se empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, o amor, a piedade, a fraternidade, que a gente se esforce. Ela não vem de graça ali quando a gente está deitado no sofá, dormindo, não. Ela vem por meio da busca, e a busca pode ser pela Bíblia, pela oração, pelo jejum. Tudo isso são armas, são ferramentas que o cristão pode lançar a mão delas para ele crescer na sua fé, para que também aumente a sua intimidade com Jesus. E aí, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta. Se Cristo voltasse hoje, como que ele iria nos encontrar? Que a gente faça essa análise. Se Jesus voltasse hoje, porque a gente vive de uma forma, parece que ele não vai voltar, quando a gente esquece disso. Eu, particularmente, tem dia que eu esqueço, não lembro. A gente não fica lembrando disso. Mas que a gente nunca esqueça. Que pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser qualquer hora. Nós não sabemos. Na época desses apóstolos aqui, ó, no dia que Jesus subiu aos céus, ressuscitado, a partir daquele dia começou a esperança dele voltar. Naquele tempo. Então tem mais de 2000 anos que as pessoas esperam a volta de Jesus. Que poderia ser a qualquer hora. E pode ser no nosso tempo. Pode ser nesse tempo agora. Nós não sabemos. Aqui fala que não cabe a nós saber. Somente Deus. Aí fica a pergunta, que a gente faça ela todos os dias. Se Jesus voltar hoje, a forma que eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, vai agradar ao meu Senhor? Eu serei com Ele? Porque a esperança da volta de Jesus não deve gerar medo em nós, mas motivar a busca pela fé, pela santidade, pelo amor ao próximo. Que amar o próximo não é fácil. É difícil, não é fácil. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Ele está em nós e ele nos ajuda a gente fazer isso. Por nós mesmos, gente, nós não somos capazes. Mas o Senhor, ele nos deu o Espírito Santo. E é Ele que nos capacita e é Ele que nos dá esse entendimento. Amém, gente? Então, que a gente fique com essa pergunta. Todos os dias a gente perguntar. O que eu estou fazendo hoje, o que eu vou fazer, eu planejei uma coisa e eu vou perguntar, Senhor, te agrada? Se o Senhor chegar e eu estiver fazendo isso aqui, eu vou te entristecer? Amém? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor pela leitura. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia. Gratidão, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus. Obrigada pela oportunidade de termos a Bíblia Sagrada. Pela oportunidade que temos, Senhor, de ler a Tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos sabedoria, Pai. Sabedoria para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra. Para que nós possamos ter também espírito de ousadia para levarmos a Tua palavra para Teus filhos, Pai. Para que todos tenham a oportunidade de conhecer a Tua verdade. Conhecer a Jesus e sair do pecado, Pai. E ser salvo. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, gente? Wanda, bom dia. Wanda, Maria Marques, Gé, Robson, Lourdinha, Murilo. Amanhã estaremos 5h30 para lermos 1 João. Em nome de Jesus, estamos chegando no final do Testamento. E para a gente entrar no Antigo Testamento, que também tem lições maravilhosas para nós lá. Conhecimento riquíssimo que o Senhor deixou para nós. Esse é o nosso testamento. O testamento que o Senhor deixou para nós. E nós precisamos tomar posse dele. Ter conhecimento dele. Ter desejo de conhecer. E o Senhor coloca no meu coração, no seu coração, esse desejo de acordar cedo, da premissa do nosso dia para o Senhor, em busca do conhecimento. Mesmo que a gente leia ela 10 vezes, nós não vamos assimilar nem 1% do que o Senhor tem para nós aqui dentro. Só para ter noção. Quanto grandioso esse livro é. Maravilhoso. Amém, gente?